Olá a todos! Está no ar mais um Lei em Campo Academy, aqui pela Lei em Campo TV. Hoje, o assunto do dia são as cotas de nacionalidade à luz do direito brasileiro. Até que ponto as cláusulas inseridas nos regulamentos das competições que limitam a participação de não brasileiros são compatíveis com a legislação brasileira e com a Constituição? Para falar desse tema, como sempre, tenho ao meu lado meu amigo Vinícius Moroni, e hoje o nosso convidado é Pedro Magalhães, que além de grande amigo, grande conhecedor do direito desportivo, intermediário registrado pela CBF, também conhece muito do meio, da prática do esporte, porque tem um irmão que é jogador profissional de futebol. Ele vai falar também um pouco sobre isso ao longo do programa e joga nos Estados Unidos hoje. Então, vou começar por você, Pedro. Muito bem-vindo ao Lei em Campo Academy. Você é da casa, outras vezes a gente já tentou, você já participou quando o programa ainda tinha uma outra formação. Então, você é muito bem-vindo sempre ao programa. Olá, Jean. Olá, Vinícius. Boa noite. Primeiramente, estou muito feliz aí de estar de volta no programa, né? Eu adoro aí discutir com você. Vinícius também tem uma admiração enorme aí, né? Sempre vejo ele buscando algum tema novo, alguma coisa nova, está sempre estudando, sempre se renovando, e é bem legal também ouvir. E estamos aí para esse tema polêmico, né? Acho que tem algumas visões aí um pouquinho divergentes, mas vamos ver aí o que a gente vai chegar aí à conclusão. Obrigado, Pedro. Então, Vini, vou passar a bola para você apresentar o problema e já colocar as possíveis diferentes visões a respeito desse tema, das limitações à atuação de atletas estrangeiros em competições nacionais. Bom, Jean, primeiro agradecer ao Pedro por aceitar nosso convite para participar desse programa. Agradecer você, como toda gravação, pela condução do programa, por estar aqui jogando para mim a bola do problema. Acho que quem me conhece sabe que criar o problema, ou melhor, apresentar o problema é a minha cara. Então vamos lá, vamos apresentar esse problema para juntos a gente ir tentando descascar esse abacaxi e chegar aí, não a uma resposta, porque em direito não temos respostas, mas a um ponto de melhor entendimento da questão. O grande problema é que uma série de entidades de administração do esporte no Brasil limitam a atuação profissional de estrangeiros em suas competições. E aqui a gente pode citar, por exemplo, a CBF, a Liga Nacional de Basquete, algumas federações estaduais e uma série de outras. Isso, em tese, vai de encontro a algumas normas que são vigentes e que fazem parte do nosso ordenamento jurídico. A primeira e mais fundamental delas é a Constituição. A Constituição é quem traz os direitos dos estrangeiros no Brasil e, em minha visão, e para todos aqueles com os quais eu converso e com os quais eu me relaciono, é a Constituição que também pode limitar esses direitos. Então, ainda que uma ou outra pessoa entenda que, na realidade, não, que a limitação de direitos dos estrangeiros no Brasil pode ocorrer de forma não constitucional, pessoalmente eu entendo que é uma característica da nossa Constituição. Então, isso não é algo que é válido para outros países. Nós estamos aqui discutindo a realidade brasileira. Então, eu acredito que a característica da nossa Constituição é essa, mas ainda que não seja uma questão constitucional, há também o Acordo do Mercosul de 2009,
que também impede a limitação aos direitos, especificamente os direitos laborais dos membros dos países que compõem o Mercosul. Então, além do problema constitucional, nós temos também uma afronta ao acordo do Mercosul. Esses são os dois primeiros pontos. Obviamente, existe a argumentação por parte das entidades de administração do desporto de que elas estão protegendo a cultura nacional, um produto nacional, e que eles precisam fomentar a formação de atletas no país, mas tudo isso é algo bem relativo e a gente vai até discutir algumas possibilidades que não podem justificar a afronta a direitos constitucionais e mais que isso também, a gente não pode justificar o descumprimento de um acordo entre os países do Mercosul. Então, acho que o ponto de partida para a nossa discussão é essa. E aí eu queria ouvir de você o que você acha, ouvir do Pedro o que ele acha, e quais os efeitos que vocês acham que essa proibição pode ter sobre o mercado, sobre os direitos individuais. O que vocês veem sobre esse caso? Bom, Vini, você conhece muito do que eu penso a respeito disso. Nós tivemos a oportunidade já de discutir o tema algumas vezes. Você sabe que quando eu elaborei a minha tese de doutorado, que depois foi publicada em 2018, a tese foi defendida no começo de 2017, eu chamei a atenção para esse fato de que nós, no Brasil, ainda tínhamos cláusulas de nacionalidade, as chamadas cláusulas de nacionalidade, que estabelecem cotas de nacionalidade, que são certamente incompatíveis com o acordo de 2009 do Mercosul e possivelmente também incompatíveis com a Constituição brasileira. Para a gente situar mundo afora como que a coisa está hoje, a partir do caso Bosman, a partir do caso, não desde o caso Bosman, a partir do caso Bosman, houve um processo mundial de substituição, muito mais europeu, mas de certa forma mundial, de substituição das cotas de nacionalidade pelas chamadas cotas de formação, cotas destinadas a atletas formados localmente. Porque se percebeu que, em vista de garantias constitucionais em alguns países, de regras do direito europeu em âmbito europeu, não era mais possível, não seria mais viável restringir, ou melhor, discriminar atletas nacionais e atletas estrangeiros com permissão para viver em um determinado território. Ou seja, não era mais permitido, passou a não ser mais permitido que as federações esportivas estabelecessem esse tipo de regra discriminatória fundada na nacionalidade. Então, buscou-se uma outra forma de restringir a participação de atletas que vêm de fora, não pautada na nacionalidade. O Brasil, no entanto, Vinícius, falando de futebol principalmente, nós ainda mantemos as tais cotas de nacionalidade. Então, eu, sinceramente, como você, não vejo como justificar a legalidade dessas cotas com o direito, ou melhor, a compatibilidade dessas cotas com o direito brasileiro. E quero ouvir também o Pedro, né? O que você pensa, Pedro? O que você vê desse processo? E você acha que as cláusulas de formação são uma maneira também interessante para que se tente preservar o vínculo entre os clubes e os jogadores pratas da casa? Então, Jean, só que voltando um pouquinho, aí a gente, para discutir um pouco mais abertamente, e aí envolver um pouco mais aí, o conceito sociológico da globalização, né, no esporte e aí no futebol, né? É óbvio que a expansão de nacionalidade aí, se a gente for pegar no futebol brasileiro,
né, seria muito benéfico, né, porque aumentaria a exposição e o engajamento do futebol brasileiro em todo o mundo, né? Hoje nós temos muitos atletas sul-americanos e eu acredito até por conta dessa limitação que nós temos, mas se a gente abrir aí o leque, né, e aí ter essa permissão maior, a gente pode ter um engajamento muito maior e isso é evidente. Então, assim, a globalização ela se mostra muito presente, isso a gente vê nos campeonatos, né? A gente vê na Premier League, onde 70% aí dos jogadores são estrangeiros. Na Alemanha, por exemplo, não tem um limite, né? Se eu não me engano, por conta disso. Então, com certeza, tudo isso seria muito benéfico, tá? Até a questão de vigência de visto, né, temporário para atleta, e aí vai uma curiosidade que de 2015 para cá, esse limite, né, do visto de estrangeiro passou de 2 para 5 anos, né? E, coincidentemente, isso surgiu na primeira turma da CBF Academy, né? Eu sou ex-aluno de lá, fiz gestão lá de futebol, mas na primeira turma, inclusive foi o pai de uma amiga minha, que também é advogada desportiva, que fez essa sugestão ali na aula, né? E aí com outros gestores de clubes, etc., eles levaram lá para o deputado federal do Paraná. E aí, em 2015, houve a resolução normativa número 121 do Conselho Nacional de Imigração, que ampliou essa vigência do visto de estrangeiros de 2 para 5 anos. Então, olha, a gente vê que isso já é benéfico para o estrangeiro, né? Então, um Conselho Nacional de Imigração, ele fez essa extensão aí para o estrangeiro poder trabalhar e também para os clubes poderem se programar. E aí ainda a gente tem, por parte da CBF, né, essa limitação. Com relação à questão da formação, eu concordo, tá? Eu concordo com o seu posicionamento. Eu acho que ajuda, sim, a ter essa segurança, né, com as pratas da casa. Só que aí eu também gostaria de rebater, tá, essa discussão com uma visão, e aí eu queria ver o posicionamento de vocês no seguinte caso. Os clubes, eles não estão impossibilitados, tá, de fazer essas contratações. Eles podem contratar ali 10, 20 estrangeiros, continuar pagando, vão pagar salário e etc. Né? Tem esse benefício do visto que agora não precisa ficar renovando, né? Então já pode fazer ali o período de 5 anos, mas uma entidade, né, desportiva, a CBF, né, entidade de administração do esporto, ela ali sim, na competição, ela limita. Tá? E aí eu gostaria de ver o posicionamento de vocês com relação a isso. Poder contratar pode sem problema, ali não vai ferir os direitos, né, constitucionais ou as questões trabalhistas, mas não uma competição ou outra, nós temos ali uma entidade que ela vem a limitar e aí ela tem ali um respaldo, até do que o Vinícius falou, de fomentar aí o futebol brasileiro, né? Eu até acho que nós temos poucas discussões no assunto, assim, contra isso, né? Falando, mas por que um movimento maior para ampliar essa cota, né? Ou acabar com ela, até por conta, né, desses talentos e de tanta gente que nós temos aí no futebol. Mas eu queria saber de vocês essa linha tênue que nós temos, onde o clube pode sim contratar mais do que 5 estrangeiros, né? Mas tem a CBF ali que vai limitar sim em uma competição ou outra ali a permanência, ali a inscrição de estrangeiros no jogo.
Muito boa a colocação, Pedro. Já vou passar a bola para o Vini de novo, mas só queria também tentar problematizar um pouco mais. Então, quer dizer, o Pedro coloca algo interessante. Não é proibido contratar mais do que 5 estrangeiros. É proibido relacionar mais de 5 estrangeiros para competições da CBF. O que significa também, então, que os clubes podem, por exemplo, contratar mais do que 5 estrangeiros e utilizá-los em competições da Conmebol. Não é? É algo perfeitamente possível. Isso à parte, não se elimina o questionamento com relação à legalidade da regra associativa da CBF que limita a participação dos estrangeiros em competições da CBF. Claro que existem outras alternativas, claro que os clubes não estão impedidos, aí o problema seria muito maior se houvesse um impedimento relativo à contratação. Não, isso não há. A CBF registra mais do que 5 contratos firmados por um clube com estrangeiros ao mesmo tempo, no mesmo espaço temporal, não há problema. Mas, ainda assim, aquela regra é amplamente contestável. A legalidade daquela regra é amplamente contestável. E já vou passar a bola para o Vini, mas a CBF, me parece, poderia adotar uma solução muito simples para evitar qualquer tipo de questionamento que pode vir a ser feito com relação a essa cláusula de nacionalidade no Brasil. Seria muito simples, seria modificá-la e adequá-la à realidade mundial, transformando-a em uma cláusula de formação, em que se exigiria que, ou melhor, se limitaria a participação de mais de 5 atletas não formados nos clubes. E claro que a questão, essa definição de atleta formado varia de competição para competição. A CBF precisaria fixar a sua noção de jogador formado localmente. O Galeano, por exemplo, do São Paulo, que é paraguaio, certamente, qualquer que fosse a definição escolhida, anos na Europa utiliza-se, por exemplo, país em que foi realizada a primeira inscrição federativa, país em que o atleta passou pelo menos 3 anos antes de completar 22 anos. Os critérios são variados, mas certamente o Galeano paraguaio do São Paulo seria considerado um atleta formado localmente e não preencheria uma das cotas para estrangeiros. Ou seja, se a CBF adotasse uma mudança simples e em linha com o que se faz hoje na Europa, a CBF evitaria qualquer questionamento futuro com relação à legalidade da norma em questão. Não é, Vini? Sem dúvida, já. Eu acho que a cota por formação, atletas formados no país, é uma saída. E só para responder o Pedro sobre a possibilidade de contratação, de fato, os clubes eles não são impedidos de contratar. O que acontece é que os atletas eles têm um impedimento ao pleno exercício da profissão. E aí, quando você cria esse tipo de impedimento, você cria empecilhos para que os clubes contratem, porque um clube, por exemplo, não vai contratar 20 atletas, sendo que em 80% dos jogos eles só poderão usar 5 desses atletas. Então, de fato, há um impedimento. Eu e o Jean, a gente trabalhou num caso há cerca de 2 ou 3 anos no basquete, em que a gente ouvia com uma certa frequência: bom, o atleta é um bom jogador, mas ele é estrangeiro e vai ocupar uma vaga de estrangeiro no time. Então, ou eles não contratavam por ser estrangeiro, ou por ser estrangeiro eles ofereciam um salário que era 40% a 50% menor do que um atleta brasileiro com a mesma qualificação técnica. Então, você cria aí possibilidades de discriminação em razão da nacionalidade. Então, por mais que ele possa ser contratado, essa discriminação, no meu entendimento, já faz com que a norma seja completamente inconstitucional, que viole o acordo do Mercosul, e que, por isso, ela precise ser
atualizada, modernizada, com a maior brevidade possível. E mesmo falando em formação, na minha visão, essa norma ela não tem contribuído para a formação de atletas no Brasil. A gente vê que a formação de atletas no Brasil não está em seus melhores momentos, mesmo com a limitação de estrangeiros. Acredito eu que o número de estrangeiros no Brasil poderia sim ser um benefício até para a formação, porque eles trazem consigo diferentes culturas futebolísticas, diferentes visões do jogo, e tudo isso para a formação de um profissional, ela é muito importante. Esse intercâmbio é muito importante. Nós, advogados, temos essa troca constantemente. Jean teve essa troca de uma maneira mais evidente ao fazer uma parte do seu doutorado na França. Eu tenho relacionamento profissional com advogados e gestores de uma série de países, e isso não prejudica a minha formação profissional, muito pelo contrário. Então, eu acho que você ter a possibilidade de ter estrangeiros no Brasil não é algo que vá acabar com a nossa base, com a nossa formação. Os problemas da base, na minha visão, são outros, eles não têm relação com estrangeiros. E mais que isso, ao acabar com essas barreiras para estrangeiros, a gente ia acabar também com outro problema que eu pessoalmente vejo, que é a supervalorização de algumas categorias ou de alguns profissionais no país, porque pela limitação do mercado, você tem poucos profissionais brasileiros de um certo nível. Ao abrir esse mercado e permitir que outros profissionais desse nível cheguem, você está ajustando o preço desse profissional à realidade de mercado. Então, você também contribuiria com as finanças dos clubes brasileiros. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Eu vejo muitos pontos positivos no fim dessa barreira, porque isso vai ajustar o mercado brasileiro ao que é a realidade mundial. Então, na Europa, você não tem essas barreiras por nacionalidade, e você vê que a regulação do mercado, em termos salariais de atletas, ela é muito maior do que no Brasil. Acho que isso também é uma coisa importante para o futebol brasileiro. Vini, parabéns por essa colocação, porque você é uma das pessoas que melhor conseguem, no Brasil, mostrar reflexos econômicos que muitas vezes não são visíveis. Nós temos uma análise, nós, operadores do direito, professores, advogados, nós temos uma análise muito mais voltada para a regra jurídica, para a lei, para os efeitos dela decorrentes. E você consegue apresentar um olhar diverso, uma implicação econômica da regra jurídica. E pelo que eu entendi, então, e para resumir, passando a bola para o Pedro de novo, o Vinícius diz o seguinte, na verdade, as cotas de nacionalidade têm um suposto objetivo de preservar a formação de atletas locais, mas, na verdade, elas acabam piorando a própria formação do Brasil na medida em que limitam a contratação de estrangeiros que podem contribuir com o produto futebol nacional. Eu já passo a bola para você, Pedro, e gostaria que você aproveitasse e falasse um pouco sobre a limitação à participação de estrangeiros na Liga Norte-Americana em que o seu irmão atua, e aproveita para falar um pouco dele também. Então, já é interessante isso que o Vini falou. Eu sinto assim um reflexo muito grande, né, com relação ao meu irmão, né, alguns outros atletas também que a gente trabalha, né, até com relação para trazer para o Brasil e etc. Mas especificamente como funciona lá nos Estados Unidos, né? O meu irmão ele tem uma dificuldade muito grande de se firmar num clube, tendo em vista essas limitações para estrangeiros. Então, lá eles têm, tá? Então, basicamente, lá nos Estados Unidos, nós temos uma pirâmide com 3 níveis ali do futebol profissional, vamos dizer assim. Hoje, principal, né, homologado pela Federação Norte-Americana ali de Futebol. Então, nós temos a MLS, a USL Championship e a USL League One, né? Então, basicamente, essa pirâmide formada. Do topo para a base,
tá? Ela vai aumentando ali o seu número de estrangeiros, né? Tanto é que a gente vê, e agora a MLS está numa expansão, né? Todo mundo já acompanha um pouco mais. A gente sabe que são poucos estrangeiros que entram ali, que têm lugar nos clubes, e também os estrangeiros que são contratados ali pela MLS são estrangeiros assim muito promissores, né? Então nós tivemos o caso do Brenner aqui de São Paulo, Thales Magno do Vasco, e muitos atletas sul-americanos e centro-americanos, né? Então nós temos hondurenhos, costarriquenhos assim muito famosos nas suas seleções. Então são jogadores de destaque que conseguem ali uma vaga num time profissional ali da MLS. E eu vejo que isso dificulta muitos outros atletas bons e até melhores que esses que têm um pouco mais de destaque ali em seus países, que não são tão conhecidos no futebol, mas eles vão porque tem destaque. Isso dificulta. Então, por exemplo, o caso do meu irmão, que ele tem ali um nível, né, futebolisticamente falando, bastante elevado, que às vezes, por ele não ser ali americano ou não ter o green card, o time às vezes prefere alguém um pouco de mais destaque que seja de uma seleção hondurenha. Então ele vai competir com um zagueiro hondurenho, que é meu irmão zagueiro muito mais velho, mas é só porque ele está na seleção, entendeu? Então isso acaba dificultando. E aí também tem a questão dos vistos, tá? Que os times eles arcam com os vistos. Então, na MLS, lá no topo da pirâmide, você tem ali, acho que são 3, 4 vagas, não me lembro assim de cabeça, mas nas outras ligas isso expande um pouco mais. Entretanto, ele sai com valor de negociação abaixo, né? Então, por quê? Porque você já sai com $10 mil anuais a menos, porque o time, ao pagar o seu visto, ao te contratar, ele vai fazer o seu visto, vai pagar o seu visto estrangeiro, e que esse valor já é $10 mil a mais. Então, como que você vai chegar para negociar, né, com o time? Você tem um atleta super bom, etc., mas aí chega um americano que o nível pode ser um pouco abaixo, mas financeiramente falando, né? Então, existem essas limitações sim lá. Isso está aos poucos, assim, tá deixando assim de ser um tabu, porque antes era muito fechado, está abrindo, mas eu ainda vejo com muita dificuldade por questões financeiras mesmo, né? Assim, vamos pegar da segunda e da terceira divisão, e da primeira mesmo, porque é o plano de negócio da liga, né? Então, eles querem trazer jogadores que tenham destaque, né? Visibilidade, e aí eles acabam optando por esses atletas. Muito bom, Pedro. Olha, a gente está chegando ao final do nosso Lei em Campo Academy de hoje. Eu vou passar a palavra de novo para o Vini, para considerações finais, uma eventual pergunta final também ao nosso convidado. Bom, já, obrigado, Pedro, obrigado. Realmente é uma explanação que nos faltava com relação ao futebol nos Estados Unidos. Eu gosto muito de citar o basquete, porque eu trabalhei muito tempo com basquete, e quando você falou da realidade da MLS, me veio na cabeça imediatamente a realidade da NBA, que até o começo da década de 90 tinha pouquíssimos estrangeiros pelos mesmos problemas que você citou para o futebol. E desde os anos 2000, e com mais força a partir da década de 2010, a gente vê uma invasão de estrangeiros na NBA. Isso fez com que o campeonato fosse visto mundialmente, gerasse interesse mundial, e aí muitos podem dizer, é por isso que a seleção americana não tem mais a mesma facilidade para ganhar as competições. Então, a base dos Estados Unidos ficou mais fraca.
Eu queria dizer que eu vejo praticamente todos os jogos entre seleções e a realidade é que não foi a base dos Estados Unidos que ficou mais fraca. Ao gerar essa abertura para estrangeiros, a NBA gerou um mercado maior. Tem mais gente vendo basquete, mais jovens querendo jogar basquete. Isso fez com que a base de outros países ficasse mais forte. O produto ficou melhor, os times da NBA passaram por uma valorização tremenda. O basquete hoje é uma das modalidades mais vistas no mundo. Então, a gente precisa sempre ter muito cuidado quando a gente acha que o aumento do equilíbrio competitivo é porque uma base ficou pior, um país piorou, e não porque outros melhoraram. Eu acho que essas barreiras em breve vão cair na MLS. Quando a gente observou esse processo na NBA, muita gente achava que não ia acontecer. Hoje a gente tem muitos jogadores de destaque na NBA que são estrangeiros. Dois dos grandes concorrentes ao título de jogador mais valioso da NBA não são americanos. Um é grego, o Giannis Antetokounmpo, e outro é sérvio, o Nikola Jokic. E a gente ainda tem o Luka Doncic, que também é outro estrangeiro de destaque. Então a gente vê como o campeonato ficou mais rico com a participação deles, como o campeonato é mais visto no mundo. Acho que essas barreiras precisam cair urgentemente. E uma outra coisa que você citou é que as barreiras que existem para os estrangeiros na MLS, nos Estados Unidos, muitas vezes são financeiras, porque os estrangeiros são mais caros do que os que não são estrangeiros. Aqui no Brasil é exatamente o contrário. Os estrangeiros, em tese, seriam mais baratos do que os nacionais. Então, a barreira não é financeira, a barreira é exclusivamente legal. Então, acho que são duas situações que são bem diferentes e precisam ser vistas de forma diferente. No mais, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, agradecer mais uma vez, Jean, e a todo mundo que nos assistiu aqui. Muito obrigado, Vini. E Pedro, um grande prazer ter você de novo com a gente. Você que é um amigo querido, um grande conhecedor do direito desportivo e alguém que tem uma pegada muito prática também dos negócios do esporte. Obrigado e volte logo, tá bom? Gostaria de agradecer, Jean, Vini, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui no Lê em Campo, né? Sempre discutindo temas atuais, né? Cada semana os temas que são discutidos são os temas ali que estão em voga, né? Essa questão dos estrangeiros, eu tinha visto isso com relação ao São Paulo semana passada, né? Então, é muito legal essa dinâmica que o programa tem. Gostaria muito de agradecer novamente e eu estou aí à disposição para os próximos convites, tá bom? Com certeza virão. Obrigado a você que gosta da Lê em Campo TV, que acompanha o Lê em Campo Academy. Logo, logo voltamos com mais um programa que vai tratar novamente de assuntos polêmicos, problemáticos, relacionados ao esporte e ao direito e à academia. Um abraço e até a próxima.